O peso de uma escolha que define o rumo de toda uma vida não deveria ser carregado sozinho, no silêncio angustiante de um quarto ou na correria frenética de um dia comum. Existe uma conexão profunda entre a serenidade que você busca e as palavras que você decide alimentar na sua mente antes de um passo decisivo. Se você sente que está diante de uma bifurcação, saiba que essa incerteza não é um destino, mas uma oportunidade para alinhar o seu propósito com a vontade soberana de Deus. Se você chegou até aqui, é porque busca algo mais profundo do que simples conselhos humanos. Peço que deixe o seu amém nos comentários e se inscreva para caminharmos juntos sob a luz desta sabedoria diariamente. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio, e o que você cultiva no seu pensamento define a direção dos seus pés, como está escrito em Provérbios 4:23. Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Muitas vezes tomamos decisões baseadas em ruídos externos, medo ou ansiedade, mas hoje convido você a silenciar esse barulho para que uma verdade maior tome espaço. Não se trata apenas de técnica ou de filosofia de sucesso, mas de colocar a sua mente em sujeição ao conselho que vem do alto. Quando Napoleon Hill falava sobre o poder do pensamento, ele ecoava uma verdade antiga que o homem esquece com facilidade, que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Contudo, para o cristão, essa concepção não nasce do ego, mas da submissão à palavra. Antes de decidir, é preciso limpar o terreno da mente, removendo as dúvidas que paralisam e plantando a certeza de quem Deus é. Esse processo de limpeza começa na confissão e termina na confiança plena. Se você ainda não parou para respirar e silenciar o seu ambiente, este é o momento. Coloque a mão no peito, onde reside sua intenção, e entenda que o que vamos fazer agora não é uma conversa com a sorte, é uma aliança com a verdade. Senhor, Criador de todas as coisas, começo este momento reconhecendo que nada acontece fora do teu olhar e que nenhum plano humano prospera sem a tua direção soberana. Diante dessa decisão que paira sobre a minha vida neste instante, venho colocar os meus pensamentos no altar da tua presença. O mundo me diz para confiar apenas na minha experiência, no meu instinto ou nos dados que enxergo. Mas a tua palavra me recorda constantemente de que a sabedoria humana é como a neblina que logo se dissipa. Pai, eu declaro hoje que a minha mente não será um campo de batalha para a ansiedade, mas um depósito da tua paz que excede todo o entendimento. Antes de qualquer movimento eu peço, cala as vozes do medo que tentam me empurrar para conclusões precipitadas. Tu prometeste, como está registrado em Tiago 1:5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Hoje eu tomo posse dessa promessa. Não peço apenas uma resposta, mas a clareza de espírito para enxergar o teu caminho entre tantas opções. Que o meu pensar esteja afinado com a tua vontade, e que a minha capacidade de escolha não seja corrompida pela cobiça ou pelo desespero. Limpa a minha visão, remove qualquer traço de cegueira emocional e ajuda-me a discernir o que é atalho perigoso do que é estrada abençoada. Reconheço diante de ti que muitas vezes o que parece bom aos meus olhos é apenas um reflexo da minha miopia espiritual. Por isso, perdoa-me por todas as vezes que decidi à margem da tua direção e sofri pelas consequências. Hoje eu rendo o meu arbítrio. Não quero forçar nenhuma porta que tu não abriste, nem quero fugir de nenhuma responsabilidade que tu colocaste diante de mim. Que a paz, que o apóstolo Paulo descreveu como o juiz que governa nossos corações, seja a minha balança agora. Se a decisão que estou prestes a tomar não me traz essa paz, que ela seja travada pelo teu braço forte. Se é o caminho que tu preparaste,
que as dúvidas sejam dissipadas pela tua luz. Senhor, a mente que se mantém fixada na eternidade não se deixa abalar pelas oscilações do tempo. Enquanto eu contemplo as possibilidades, recordo das tuas promessas a Josué, quando o chamaste para uma tarefa gigantesca. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Essa é a base do meu entendimento. Se tu és comigo, quem poderá frustrar o propósito que tens para mim? Afasto agora todo pensamento de insuficiência. Reconheço que não preciso ser o gênio de todas as respostas, mas apenas o filho atento que ouve a voz do Pai. Entro em um estado de vigilância interior. Qualquer plano que seja contrário à tua retidão, retira da minha mente agora. Que eu não me iluda com caminhos que parecem curtos, mas que terminam em espinhos. Dá-me o discernimento dos teus profetas e a sensibilidade do teu espírito para notar os sinais que tu colocas no meu caminho. E no momento em que a escolha final precisar ser feita, que eu não haja por impulso, mas com a convicção de quem está alicerçado na rocha. Que a minha mente se torne um espelho do teu querer. Eu me despeço agora das incertezas e me revisto com a certeza de que o Senhor guia meus passos e aperfeiçoa o que me diz respeito. Napoleon Hill destacava que o medo é a maior barreira entre o homem e a oportunidade. Mas a Bíblia ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A diferença aqui é crucial. Enquanto o medo humano encolhe as possibilidades e bloqueia a criatividade, o temor de Deus expande o entendimento e nos conecta com uma inteligência superior. Quando você diz para sua mente, antes de decidir, o Senhor é o dono dos meus passos, algo dentro da estrutura cognitiva muda. Você deixa de operar no modo de sobrevivência, onde cada erro é uma catástrofe, e passa a operar no modo de mordomia, onde cada erro se torna uma lição permitida por Deus para o seu crescimento. Essa é a chave que separa quem é levado pelo vento de quem caminha com firmeza. Muitas vezes, a mente bloqueia porque ela tenta prever todas as variáveis de uma decisão. Mas quem somos nós para mapear o futuro? O exercício mental necessário aqui é a entrega radical do controle. Dizer a si mesmo de forma clara e pausada: eu não preciso controlar o resultado, eu só preciso obedecer ao meu próximo passo. Libera uma carga mental colossal que antes estava drenando sua produtividade e saúde emocional. Esse é um padrão que se repete. Todos os grandes vultos da fé nas Escrituras, quando confrontados com uma decisão crucial, como Moisés diante do Mar Vermelho ou Ester diante do rei, não tinham todos os dados. Eles tinham apenas uma palavra e uma posição interior de total dependência. Você precisa notar um detalhe. A sua decisão de hoje não é um evento isolado. Ela é a soma de como você interpretou as situações de ontem. Se você viveu sob o peso de remorsos ou de escolhas erradas, sua mente está condicionada a ver riscos em todos os lugares. Para quebrar esse ciclo, você deve falar com sua própria consciência. Não se trata de pensamento positivo, mas de fundamentação bíblica. Diga à sua mente: pelo sangue de Jesus, o que passou, passou. O meu juízo agora não é mais culpado, mas instruído. Ao fazer isso, você reconfigura a sua relação com o erro. O erro deixa de ser um veredito sobre sua identidade e se torna apenas um ponto de ajuste no seu mapa. Note como a incerteza perde força quando você muda a pergunta. Em vez de perguntar, o que vai acontecer se eu decidir isto, passe a perguntar, como Deus pode ser glorificado nesta decisão? Essa alteração simples de foco altera a sua química mental. Estudos na área da cognição observam que a atenção plena em valores elevados reduz o disparo do sistema de luta ou fuga, permitindo que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico e ético, assuma o controle. É o que a Bíblia chama de ter a mente de Cristo.
Você não está mais sendo guiado pela adrenalina da sobrevivência, mas pela sabedoria do propósito. Existe uma resistência natural do ego em aceitar que não sabemos o suficiente. A arrogância é o ruído que abafa a voz de Deus na mente. Antes de uma decisão grande, a maior das humilhações é admitir: Deus, eu não entendo todas as implicações disto. E é justamente nesse ponto de rendição que a clareza começa a fluir. As pessoas que se perdem são as que insistem em ter todas as cartas na mão antes de fazer o movimento. Mas a fé, conforme descrita em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que a sua tomada de decisão será baseada na evidência da palavra, não apenas no cenário atual. Agora, pare por um segundo e observe o fluxo dos seus pensamentos. Perceba que quando você coloca o foco na eternidade, as preocupações com o status ou com o medo de perder passam a ser vistas por aquilo que realmente são: transitórias. Napoleon Hill insistia que a persistência é o triunfo sobre a procrastinação, mas a persistência que não é nutrida por oração é apenas teimosia. A diferença é que a teimosia se cansa, enquanto a persistência em Deus renova as forças como a águia. Antes de decidir, pergunte-se: este plano sobrevive ao tempo? Se a sua resposta depende apenas de glória imediata, você está construindo sobre a areia. Se ela serve ao propósito de Deus para a sua família, para o seu caráter e para a expansão do reino, ela tem bases que não se movem. Observe como as pessoas que tomam decisões sábias e seguras geralmente mantêm um ritual de silêncio antes do ato. Elas não decidem no auge da emoção, seja ela alegria efusiva ou dor lancinante. Elas aguardam o declínio da onda emocional. A Bíblia menciona em diversas passagens que Jesus se retirava para lugares desertos antes dos grandes momentos de seu ministério. Ele sabia que o alinhamento com o Pai exige o isolamento do ruído do mundo. O erro mais comum que observamos hoje é a necessidade de urgência. O mundo exige rapidez. Decida agora. O mercado não espera. As pessoas vão te julgar. A voz de Deus, raramente, é uma voz que opera na urgência do cronômetro humano. Ela opera na urgência do propósito. A clareza mental, portanto, é um subproduto da sua comunhão. Se a sua mente está saturada de notícias, opiniões alheias e medos do futuro, é impossível captar o que o Espírito está sussurrando. O que acontece quando você decide limpar essa mente? Primeiramente, uma descompressão. Aquela sensação de peito apertado que vem quando pensamos em uma decisão difícil. Ela perde a intensidade. Depois, uma organização de prioridades. O que antes parecia um monstro de 1000 cabeças começa a ser visto como partes manejáveis. Você começa a perceber que a grande decisão é, na verdade, uma sequência de pequenas fidelidades. Não há nada de místico ou estranho nisso. É pura estruturação da ordem divina aplicada à gestão da vida. Considere também que, quando você decide, você nunca decide sozinho. Mesmo que pareça uma escolha individual, há precedentes e heranças que você carrega. Ao orar e pedir direção, você está ativando um sistema de proteção espiritual. O salmista dizia que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Perceba, lâmpada para os pés serve para o passo curto, o passo imediato. A luz para o caminho serve para a visão de longo alcance. Se você está nervoso com a decisão de hoje, concentre-se na lâmpada, não no horizonte completo. Deixe que o próprio Senhor se encarregue do caminho enquanto você cuida da obediência do passo atual. Você precisa entender que a sua mente é uma terra fértil. O que você planta nela logo antes de uma decisão importante vai determinar a colheita do resultado final. Se você planta insegurança através do pensamento e se der errado, a sua colheita será a paralisia.
Se você planta a convicção baseada em quem Deus é, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A sua colheita será a audácia controlada pela prudência. A decisão não é o fim, é o início. Napoleon Hill focava muito na força de vontade, mas a vontade falha quando o corpo cansa. A fé, por outro lado, é um suprimento que não vem de dentro de você, mas que Deus derrama naqueles que se colocam na posição de receptores. Reflita neste momento sobre as vozes que você tem escutado. Quem tem o direito de influenciar a sua tomada de decisão? A Bíblia é clara ao nos aconselhar que há caminhos que parecem direitos ao homem, mas que no seu fim levam à morte. Portanto, a primeira regra antes de decidir é testar a fonte da sua sugestão mental. Se o pensamento te aproxima da paz, da temperança e do domínio próprio, ele pode ser um reflexo da direção do Espírito. Se ele te joga na ansiedade, na pressa, na inveja ou na tentativa de humilhar alguém, pode ter certeza, ele não veio de cima. É um atalho disfarçado de oportunidade. A natureza da mente é produzir pensamentos incessantemente, como uma fonte. Você não pode impedir os pensamentos de vir, mas você tem autoridade total para decidir quais deles terão morada no seu cérebro. Antes de decidir, faça um filtro severo. Tudo o que não for verdadeiro, tudo o que não for honesto, tudo o que não for justo, jogue fora. O apóstolo Paulo foi muito prático ao dizer que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso não é uma sugestão poética, é uma técnica de sobrevivência emocional e espiritual. Levar o pensamento cativo significa exatamente impedir que ele dite a sua ação. Imagine então que você está diante dessa bifurcação. O que acontece depois que você aplica esse filtro? A calmaria. Você pode ter sentido um medo absurdo nos últimos dias, mas ao proferir essas verdades e ao alinhar sua mente com a vontade de Deus, algo na fisiologia do seu estresse muda. Você passa de um estado de reagir às circunstâncias para um estado de responder com propósito. A diferença não é apenas semântica. Responder com propósito envolve consciência, pensamento, reflexão e, principalmente, uma abertura para corrigir a rota. Reagir é impulsivo, mecânico, desprovido de qualquer marca cristã. Atenção, porque existe um detalhe nisso que a maioria ignora. A teimosia é o vício de quem não quer ouvir a correção de Deus. Às vezes, decidimos algo e logo após sentimos um desconforto constante, uma agitação que não passa. Muitas pessoas interpretam isso como batalha espiritual e continuam forçando, quando, na verdade, pode ser o Espírito de Deus sinalizando um erro de percurso. A sensibilidade para ouvir esse não de Deus é fruto de uma vida que passa a maior parte do tempo em oração, e não apenas no momento do desespero. Se você tem o hábito de conversar com Deus, o sinal de alerta dele é quase imediato. Se você só fala com ele quando precisa de um favor, sua capacidade de discernir esse sinal é precária. Por isso, insisto, a sua mente precisa de um treino. E não é um treino feito em um dia, é o hábito de filtrar pensamentos diariamente. Napoleon Hill chamaria isso de mastermind, a conexão entre mentes para alcançar um propósito. Nós chamamos de comunhão dos santos e submissão ao Espírito. A conexão é a mesma, mas a fonte de autoridade muda drasticamente. Quando você entende que não é o dono do seu próprio nariz e que sua vida é um projeto de Deus, a pressão sobre suas decisões diminui. Você não tem que acertar 100% das vezes pelo seu próprio poder. Você tem que ser fiel e obediente, e o resto está nas mãos de quem sustenta o universo com a palavra do seu poder. Se a sua decisão envolve finanças, profissão ou relacionamentos, saiba que o princípio continua sendo o mesmo. Coloque essas áreas diante de Tiago 1:5. Peça a sabedoria que é dada liberalmente. Não tente prever o que o mercado vai fazer, o que a outra pessoa vai pensar
ou onde a economia vai chegar daqui a 10 anos. O plano de Deus é muitas vezes construído um degrau de cada vez. Você não precisa da luz de 10 quilômetros à frente, você precisa da luz que ilumina o seu próximo passo. Essa é a essência do caminhar pela fé. E é exatamente aqui que a maioria se perde, querendo ver o fim antes de começar. Guarde essa palavra agora. A ansiedade é a tentativa frustrada de viver um futuro que ainda não existe, sem a graça que Deus só vai dar naquele momento e não agora. Você não tem a graça para o problema de amanhã hoje. Você tem a graça para o problema de hoje. Ao antecipar o futuro na mente, você está gastando energia que não lhe foi dada. E isso, fatalmente, drena a sua capacidade de decidir corretamente hoje. O que você deve fazer? Foque no hoje, foque na obediência presente, foque na glória de Deus, nesta microdecisão que você tem agora, e deixe o amanhã, que é de Deus, para Ele cuidar. Existem padrões recorrentes nas Escrituras de homens que foram colocados em posições de liderança e que tiveram que decidir sob intensa pressão. José do Egito, por exemplo, ele teve que administrar uma crise de fome que duraria 7 anos. Ele não decidiu por impulso. Ele decidiu com base no que Deus revelou e na prudência da organização. José não deixou a ansiedade tomar conta. Ele manteve a mente limpa, centrada na fé, mesmo sendo escravo, mesmo sendo prisioneiro. A mente dele não era escrava das correntes que prendiam seus pés. Era uma mente livre. Você pode estar em uma situação onde parece que não tem escolha, mas a sua mente sempre será o seu lugar mais livre ou o seu cativeiro mais profundo. O poder da decisão não reside na sua capacidade de prever o sucesso, mas na sua coragem de assumir as consequências de um caminho ético e piedoso. Às vezes, decidimos corretamente e, ainda assim, enfrentamos adversidades. O erro é pensar que uma decisão correta implica a ausência de problemas. O que a Bíblia promete não é que não teremos tribulação, mas que na tribulação o Senhor é conosco. Essa é a grande segurança que Napoleon Hill, embora brilhante, não acessou da mesma forma que um cristão que conhece a promessa bíblica. A nossa segurança não é o sucesso do plano. A nossa segurança é a presença de Deus durante a execução do plano. E é por isso que, antes de decidir, você deve fazer essa declaração de fé em voz alta, para que você mesmo ouça o que acredita. Eu coloco este projeto diante de ti, Senhor. Se for para a tua honra, que ele floresça. Se for para o meu ego, que ele seja desfeito. Isso não é passividade, é uma ousadia tremenda. Porque quando você faz esse tipo de declaração, você tira de você o peso de ter que ser perfeito. Você passa a buscar a perfeição na vontade de Deus, não na execução impecável de um plano humano que pode estar, na verdade, fadado ao erro. É uma libertação que pouca gente experimenta, porque a maioria está apegada demais aos próprios resultados. Note ainda que, ao longo do tempo, você notará uma intuição cristã sendo formada. Não é algo místico, é o resultado de anos se alimentando da verdade. Quando você estuda a Bíblia, quando você ora, quando você se submete à vontade de Deus, a sua mente começa a processar a vida com os padrões da Escritura. Assim, no momento de tomar uma decisão, sua mente começa a descartar automaticamente as opções que não fazem sentido bíblico. Você nem precisa pensar muito. O discernimento simplesmente brota. É o cumprimento da promessa de que teremos a mente de Cristo. Mas isso exige esse investimento diário de leitura, de oração, de convivência com as coisas santas. Esteja atento agora, porque este é o ponto onde muitos falham nos últimos momentos da decisão. A voz da tentação, o medo disfarçado de prudência, costuma chegar com uma intensidade absurda logo quando estamos perto de definir o rumo. É o ataque final. A sua resposta deve ser o silêncio. Quanto mais intenso for o ataque,
mais profundo deve ser o seu silêncio diante de Deus. Não tente argumentar contra o medo. O medo não entende argumentos. Ele só entende autoridade, e a sua autoridade vem da palavra. Quando o pensamento de pânico vier, responda com uma verdade curta da Escritura. O Senhor é o meu pastor. Tudo posso naquele que me fortalece. O que ocorre então é uma inversão de poder. O medo, ao se deparar com a firmeza da sua convicção baseada na palavra, recua. E é ali, nessa clareza que surge do nada, que você toma sua decisão. Não é algo mágico. É o resultado de uma mente que foi disciplinada, que passou pelos filtros necessários, que se humilhou diante de Deus e que se recusou a ser governada pelo pânico. A clareza chega como um presente para quem teve a paciência de esperar a direção divina. E, curiosamente, quando você olha para trás, depois de ter tomado a decisão com base nessa paz, percebe que foi o caminho mais sensato que poderia ter escolhido. Observe como essa prática transforma a sua rotina. Uma pessoa que decide sob as bases da Bíblia começa a transpirar uma confiança que não é arrogante. É uma confiança tranquila. As pessoas à volta percebem. Você para de oscilar conforme a opinião alheia. Você para de viver ao sabor do que as notícias dizem ou do que a economia promete. A sua fundação é sólida. Você percebe ao longo das semanas que o seu nível de estresse caiu drasticamente, porque, afinal, você não é mais o principal responsável por garantir que tudo saia perfeito. Você é responsável por ser fiel. O resultado você deixa com o dono de tudo. E sobre a persistência, o segredo da execução de uma decisão importante não é a força bruta com que você começa, mas a constância com que você sustenta sua fé durante os dias de dificuldade que inevitavelmente virão. Porque toda boa decisão vai enfrentar oposição. Seja o cansaço do próprio corpo, seja a crítica externa, seja a falta de recursos. Mas se a base da sua decisão foi essa consagração que estamos tratando, você não vai largar a mão de Deus só porque encontrou um obstáculo no caminho. A oposição na vida do cristão não é sinal de que você errou, é apenas a prova de que você está no caminho. Nada disso é feito para gerar um comportamento passivo, onde você espera por uma voz audível ou um sinal no céu para começar a agir. O Deus que servimos nos deu um cérebro funcionando, uma Bíblia completa e o Espírito Santo dentro de nós. Ele espera que usemos a inteligência que Ele nos deu. Decidir sob a luz da Bíblia é, acima de tudo, usar a sua capacidade intelectual de forma santificada. É pesquisar, é calcular os riscos, é buscar conselhos sábios, mas mantendo a última palavra nas mãos do dono do tempo. Reflita no exemplo de Esther novamente. Ela usou estratégia, ela se preparou, ela contou com a rede de apoio do povo, mas ela sabia que, no final, a decisão dependeria da soberania de Deus. Se perecer, pereci, ela disse. Ela não foi imprudente. Ela foi estratégica, mas com a alma ancorada na eternidade. É esse nível de preparo mental que precisamos cultivar. Não a preparação baseada em "eu sou poderoso", mas a preparação baseada em "eu sou um instrumento e minha decisão hoje deve honrar aquele que me deu o propósito". O mundo te pressiona para ter a resposta de imediato. A cultura digital, em especial, treinou o seu cérebro para esperar uma gratificação instantânea, uma resposta, uma solução, um ganho. A decisão importante nunca é instantânea. Ela precisa de tempo de maturação. E é no tempo que os seus valores são testados. O que você valoriza acima de tudo? É o seu conforto pessoal? É a aprovação do seu círculo social? Ou é a aprovação de Deus? A resposta a essa pergunta é o que vai determinar a qualidade da sua decisão. E ela não é feita apenas com a boca. Ela é feita no silêncio da sua mente, antes de qualquer palavra ser dita. Agora, tente visualizar o momento posterior, a decisão que você precisa tomar. Como você se vê?
Se você se vê movido por medo, você provavelmente está tomando a decisão errada. Se você se vê movido por esperança e por uma paz profunda, mesmo com os riscos inerentes a qualquer escolha, provavelmente você está no caminho certo. O que a Bíblia chama de paz que excede todo o entendimento não é a ausência de problemas, mas a presença de uma segurança que não tem explicação racional imediata. E é esse o padrão que deve governar o seu critério de escolha. Se a paz de Deus, que governa o seu coração, não está presente, espere, espere, não se force, espere pela clareza. E enquanto você espera, não fique ocioso. A ociosidade mental é um campo fértil para as sugestões destrutivas. Continue o seu trabalho, continue a sua rotina, continue a sua oração. Deus frequentemente revela o caminho enquanto caminhamos, não enquanto estamos parados no meio da estrada. A luz dele é para os pés, lembra? E os pés são para caminhar. Muitas vezes, a resposta vem no terceiro ou quarto passo, não no primeiro. Por isso, a fidelidade no dia a dia é o melhor termômetro para saber se você está pronto para uma grande decisão. Se você é fiel no pouco, ele te colocará no muito e te dará a sabedoria necessária para gerenciar o novo cenário que surgir. Lembre-se sempre de que o seu maior ativo não é o seu talento, o seu dinheiro ou a sua influência. O seu maior ativo é a sua capacidade de se alinhar com a vontade de Deus em um mundo que tenta desesperadamente te desalinhar. Se você mantiver esse alinhamento, a sua decisão de hoje, por mais difícil que ela pareça, será apenas mais um degrau na construção de uma vida que agrada a Deus. E isso, no final das contas, é o que realmente importa. O sucesso, nas medidas dos homens, é relativo. O sucesso, na medida de Deus, é a obediência. E uma vida pautada na obediência é a única que não terá, no final de tudo, arrependimentos. O silêncio, então, torna-se a sua maior ferramenta de trabalho. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, tenha a coragem de ser aquele que prefere ouvir a Deus antes de falar qualquer coisa. A mente que aprende a calar e a se aquietar em meio à tormenta das decisões é a mente que, inevitavelmente, vai atrair a sabedoria. Isso não é algo para poucos iluminados. É o privilégio de qualquer pessoa que decida fazer da Escritura a base da sua estrutura de pensamento. E esse privilégio começa agora, nesta sua decisão. Não a apresse, não a force. Deixe que Deus, no tempo dele e do jeito dele, traga a paz que vai te guiar para o caminho certo. Se essa reflexão trouxe algum nível de luz para o seu momento de dúvida, não guarde isso apenas para você. O seu amém no chat, sua inscrição e o compartilhamento desta palavra são formas de fazermos com que esse entendimento chegue a outras vidas que também precisam dessa paz, para que continuemos orando e crescendo juntos todos os dias. Que o Senhor, que conhece o fim desde o princípio, lhe dê a paz que excede todo o entendimento para cada escolha que estiver à sua frente. Fique na paz e que o seu propósito prevaleça. A jornada até uma decisão que honra a Deus não termina no momento em que você fecha os olhos e pede direção, mas sim no instante em que você se levanta com a disposição de aceitar a resposta, seja ela qual for. Muitas vezes, buscamos uma confirmação que se ajuste aos nossos próprios planos, esquecendo que a verdadeira sabedoria não está em moldar a realidade à nossa vontade, mas em moldar a nossa vontade à soberania de aquele que escreveu os seus dias antes mesmo de você nascer. O que você está enfrentando agora é um convite para deixar de lado a ansiedade que paralisa e abraçar a paz que sustenta. A mente que entende o seu papel diante do Criador não se debate mais contra as incertezas. Ela descansa na certeza de que a mão que guia o universo é a mesma que segura a sua vida. Lembre-se de que a vontade de Deus, muitas vezes, não grita nos ouvidos. Ela se revela na calma e na convicção interna de quem aprendeu a confiar. Não é sobre ter todas as respostas hoje,
mas sobre ter a garantia de quem detém o controle de todas as coisas. A clareza que você busca começará a ganhar forma, não porque a circunstância mudou, mas porque a sua perspectiva foi restaurada. Siga com essa confiança absoluta. O caminho que ele abre é seguro, ainda que estreito, e a paz que ele confere é a única bússola que nunca falha, guiando cada passo seu para o lugar de propósito que ele preparou. Se essa palavra ajudou você a organizar seus pensamentos e trazer mais clareza para a decisão que você tem pela frente, não encerre apenas aqui. Deixe o seu amém abaixo como sinal da sua entrega. Curta o vídeo para que este conteúdo chegue a outras pessoas que também estão precisando de um norte em meio às dúvidas. E inscreva-se no canal para continuarmos fortalecendo nossa fé e nossa caminhada com o Senhor todos os dias. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre cada escolha que você fizer hoje. Fique na paz e que Ele guie seus caminhos.